Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem? Aí, mais uma aula de geografia topzera, hein? Aí sim, professor! É isso mesmo. Meu nome é Richard e vamos que vamos para a nossa aula de hoje, que é interessante, hein? Nós vamos tentar, nesta aula de hoje, compreender as transformações no espaço geográfico que resultam em diferentes paisagens. Também identificar as transformações nas paisagens pela ação nossa, do ser humano. Lembrando que, quando eu falo de alteração do homem no espaço, estou falando do espaço geográfico, né? Primeiro vamos pensar, por que o espaço geográfico está em constante mudança? E quais são os agentes transformadores do espaço geográfico? Já respondemos isso, você já respondeu. Repare nessas figuras como o espaço geográfico foi sendo alterado ao longo do tempo, né? À medida que foi avançando, houve alterações no corte de árvores, houve alterações nas construções e assim por diante, não é verdade? Mas essas alterações não é tão do presente, também no passado. Os primeiros hominídeos, os nômades, né, os homens que iam, né, homens, seres humanos, que eles iam de um lugar para outro à medida que os recursos naturais acabavam, ou até mesmo os sedentários. Como assim sedentário? Ficava com a pançona assim na frente da televisão? Não, comendo pipoca e salgadinho? Não, gente, não. Sedentário é quando o homem se estabelece num determinado local e a partir dali, por conta do seu trabalho, ele vai fazendo sua produção, criando animais e assim por diante, e aí o homem tem um impacto cada vez maior naquele espaço e naquele ambiente, né? E pensando nisso, as transformações então começam a acontecer a partir dali. Sim, inicialmente você tinha as transformações sob o ponto de vista dos aspectos físicos, como a natureza transformando aquele espaço através de, por exemplo, né, abalos sísmicos, vulcanismo. Você poderia ter, por exemplo, a ação de ventos, vendavais, ação da chuva, ação de granizo e assim por diante. Ok, muito bem. Mas o homem, à medida que surge o ser humano, ele também vai começar a transformar aquele espaço a partir, por exemplo, do simples corte de uma árvore. E, consequentemente, você passa a ter uma transformação e, principalmente, a construção do espaço geográfico, ou seja, do homem transformando aquele espaço. Veja que interessante, lá em 1608, as transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo, 1723, 1824, olha aí, cada ano que vai passando, você vai ter um incremento e modificações e transformações cada vez maior do espaço. Olha que ponto chega em 1999, de 1608 como era para praticamente o último ano do século, penúltimo, né, ano do século XIX, 1999. Portanto, o homem e a interação do homem naquele espaço foi transformando de modo cada vez maior. Por que o homem transformou tanto assim, professor? Suprindo suas necessidades, seja ela de moradia, seja ela de vestuário, de transporte, de alimentação e tudo mais. Vamos fazer uma atividade? Vem cá comigo. Como vimos, a construção do espaço e suas constantes transformações envolvem tanto aspectos naturais como antrópicos. Claro que este último, antrópicos, com maior intensidade. Neste contexto, dessa forma, cite 3 motivos que levam o ser humano a transformar o espaço. Que interessante, acho que sem querer eu já respondi anteriormente. Pois então capriche na letra que eu aguardo você com uma possível resposta. Até breve!
E daí, minha querida? E daí, meu querido? Fizeram atividade aí? Capricharam bem legal? Que atividade legal, hein? 3 motivos, então, que levam o ser humano a transformar o espaço. Olha, como minha proposta, eu coloquei número 1, o suprimento das suas necessidades através do trabalho. Lembrando, este trabalho desde os primeiros hominídeos, né, seja caça, pesca e tal, mas quando ele praticamente se estabelece num lugar tido como sedentário e pelo trabalho ele vai se sustentando. Né? Segundo, a alimentação, observado pelas transformações no meio rural. Né? Ora, pense você, o meio rural é o que sustenta toda uma sociedade, né? Portanto, é a alimentação que é de extrema importância para uma das necessidades básicas do ser humano, é essencial e transforma aquele espaço. A moradia, onde o inchaço urbano vai levar, né, ao processo de verticalização. Ô, professor, mas o que é esse negócio de verticalização? É um prédio. Você já parou para pensar que você tem uma determinada área, né, um terreno, e naquele terreno, por exemplo, você tem uma família de 4 pessoas vivendo, ok? É um terreno grande. Aí, naquele espaço, naquele terreno, você poderia não ter 4, mas você poderia, com a construção de um prédio, nem muito alto, de 10 andares, com 2 famílias por andar de 4 pessoas, quantas pessoas nós temos? 10 andares, 2 famílias de 4 pessoas, você vai ter 80 pessoas morando no mesmo lugar onde teria só 4. Tá vendo o porquê, então, da verticalização? A verticalização é isso. É a maximização daquele único espaço abrigando mais famílias. Praticamente é isso, né? Sim. Ó, vamos analisar algumas imagens aí, transformações, né, no espaço. Veja a minha cidade de Curitiba, que é onde eu moro, que vocês já sabem, e aqui a Praça Rui Barbosa, em 1955. Praça Rui Barbosa é uma praça bastante famosa aqui de Curitiba, onde você tem aí a circulação de vários ônibus que vêm de bairros distintos aqui da nossa cidade, né? E então veja como era a Praça Rui Barbosa, né? E veja como é. Olha aí, ó. Praticamente aqui você tem cerca de 309 anos depois, né? Como era e como é a tal Praça Rui Barbosa, tá vendo? Essas são as transformações. Quais são as transformações que a gente identifica? Primeiro, pela quantidade de prédio. É significativa isso. Segundo, que você tem aí uma mudança, inclusive, na arborização. Poxa, professor, que interessante. Pois é. Houve mudança também na circulação dos ônibus e principalmente nas vias, né, e nas ruas, vamos dizer assim, que você tem naquele espaço de 55 para 2002. Você veja só, né? E hoje, como é que está? Hoje está ainda mais intenso, né? Porque de 2002 para 2022 nós temos mais 20 anos. Aqui é o início do século, no caso, 21, né? 2002. O século 21 começa em 2001 e vai aí, né, até 2100. Tá bom? Muito bem. A Praça Rui Barbosa, a gente viu um intenso processo de urbanização, o asfaltamento das ruas, as transformações necessárias para suprir as necessidades, né, nossas, dos citadinos curitibanos, neste espaço aí. Claro, houve aumento da população, teve que aumentar o número de ônibus, teve que agilizar o fluxo dos veículos e assim por diante. E que motivos, então, levam a essas transformações, né, do meio ambiente, do espaço? Motivos são diversos. Por exemplo, o motivo de lazer, o estudo, a moradia, o trabalho, a alimentação, isso tudo faz com que constantemente o espaço seja transformado, né? Veja, o trabalho principalmente. E nesse trabalho eu já posso estar linkado com a alimentação, porque você tem o trabalho na indústria, na prestação de serviços, no comércio, mas também você tem o trabalho no campo, todos eles interagindo entre si. A moradia, né? As áreas de lazer, as áreas de estudo, são transformações no ambiente.
Ó, o que eu estava falando aí, ó, como exemplos de transformação, né? O plantio, os centros históricos, ok? Mas vem cá, será que a interação do ser humano na natureza gera um impacto no meio ambiente? O que você acha? Mas sem dúvida que sim, né? Sem dúvida. Primeiro pela própria retirada aí, em excesso dos nutrientes do solo, ok? Pelo desmatamento, pelas queimadas, pela poluição que tanto atmosférica como visual, como sonora, a poluição dos rios, ok? Então tudo isso gera sim um impacto ambiental significativo. Olha aí um exemplo disso. Os canais poluídos, né? Por exemplo, gente, você acredita que aqui na nossa cidade, né, muitas vezes eles poluem as bocas de lobo, que a gente chama de bueiro, na rua, acaba entupindo, né? Isso causa um problema sério. Essas galerias levam essa sujeira para o rio e que do rio vai se aglomerando e poderá você ter ali uma questão de um assoreamento e propício a enchente, né? Não deveria ser assim. Mas aí é a questão do bicho-homem, né? As queimadas. É uma técnica antiga de plantio, mas muitas vezes acontece queimada tanto do modo natural como proposital pelo ser humano. O porquê leva-se a isso? É interessante. Bem, vamos pegar um exemplo aqui da interação da natureza sobre o espaço geográfico. Ó. Cidade nos Estados Unidos está sendo engolida pela terra por conta da intensa atividade agrícola. É interessante, né? Porque essa terra aqui não deveria estar letra maiúscula. Porque a terra, letra maiúscula, é o nosso planeta. Mas não é pela terra, é pelo próprio uso e ocupação do solo, muitas vezes indevida. Então essa cidade fica na Califórnia, que afundou 3,5 metros nos últimos 14 anos. Horas. Será que naquele espaço era para estar construído ali alguma coisa? Será que foi feito, né, de uma maneira correta? Aí que tá, amiguinho. Aí que tá, minha amiguinha. Portanto, né, as coisas não são bem da maneira como se coloca. E aí que tal fazer uma atividade? Olha essa charge. E depois vamos responder a questão. Tem uma enchente, ó. Não é lama, não. É um rio. E daí diz assim, o taxista, ó, taxista, lá, siga aquela geladeira. Cara, a geladeira anda aqui em carro, assim, será? É de nós pensar, tem um sofá, tem um pneu, tem um garrafa-pé, tudo boiando no rio lá na enchente. E o cara mandou seguir a geladeira porque ele acredita que a geladeira vai chegar ao destino. Agora pensa bem, né, observe a charge e agora vamos à atividade. Qual é a relação do lixo descartado de forma incorreta, jogado no chão ou nos rios e córregos com a enchente? E quais problemas uma enchente pode causar ao ser humano? Pensa na charge, pensa nessa questão e eu já volto com uma possível resposta. Até breve!
E daí, meus amiguinhos, fizeram a atividade aí, ficou bem bacana? Essa atividade aí é legal, professor. Concordo com você. Vamos ler de novo? Qual é a relação do lixo descartado de forma incorreta? Né? Porque são jogados esse lixo aí no rio, nos córregos, nas galerias, né? E quais problemas ambientais as enchentes então pode causar a nós? Olha a minha resposta. Letra A. A relação é que ao descartarmos o lixo de forma incorreta, jogando lá nas galerias, nos rios, ele vai ser levado para córregos ou esgotos e dessa forma vai entupir. Então, pelo descarte impróprio do lixo, feito por nós, por você, acaba ocorrendo as enchentes. Lembra? Vai ter o assoreamento, vai se acumulando num determinado ponto, transborde o rio com a chuva, vem as enchentes. E quais são as consequências disso? Essas grandes enchentes vão contaminar os poços, sistema de abastecimento de alimentação, vai causar proliferação, de bactérias, hepatite do tipo A, do tipo E, doenças, perda de materiais. Gente, é muito, muito importante termos a consciência de que o rio não é algo para se descartar nada dentro do rio. Afinal de contas, todo o rio é a fonte primária, a fonte principal de água para nós. Dos rios nós temos que cuidar. Sim, e muito, beleza? Bom, olha que legal, nessa aula aprendemos as transformações aí que o ser humano irá estar causando no espaço geográfico, na natureza, no ambiente e as consequências dessas transformações. Legal, né? Bem, ficamos por aqui na aula de hoje. Conto com você para a próxima aula, hein, meu amiguinho e minha amiguinha? Até breve. Tchau, galerinha!